Olá, trader! Tudo bem com você? 23 de dezembro de 2025 está começando agora mais um vídeo do canal Terapia para Trader. E se você chegou aqui agora e não me conhece, o nome é Mirange Melo, eu sou trader global e também sou terapeuta integrativa de traders. E o assunto que eu trouxe aqui nesse vídeo de hoje é sobre dinheiro, porque eu escolhi especificamente este assunto neste momento em que todas as pessoas já estão pensando nas festividades aí de final de ano, de virada de ano, e eu estou aqui fazendo vídeo para o canal. Primeiro que eu tenho que manter a constância aqui nos meus conteúdos, e segundo, por que dinheiro? Porque neste momento é aquele momento que as pessoas começam a planejar o próximo ano e sempre estão pensando nas metas, como vão fazer para que no próximo ano o dinheiro flua com mais facilidade. Quando a gente pensa em trading, dinheiro ele é o principal ponto aqui. A gente faz as metas em cima de dinheiro, a gente pensa o tempo todo em resultado baseado em dinheiro, a gente faz o controle de gestão de risco pensando nessa parte financeira. Eu posso operar para segurar o dinheiro ou para expandir o dinheiro. Então, eu achei importantíssimo, porque a partir do momento que você assistir todo o conteúdo desse vídeo, você entenderá que o dinheiro ele vai muito além de fazer um ritual para que ele chegue na sua vida. Eu vou virar aqui a câmera para colocar uma apresentação que eu preparei para que fique mais didático e se você quiser anotar, fique mais fácil também para você ir acompanhando a apresentação em meu raciocínio. Já informo que esse vídeo vai ficar bem denso de conteúdo e que você não encontrará, pelo menos até o momento, um conteúdo como esse voltado para o trading. Então vamos lá? Aqui dá uma sensação que tá torto, mas não tá, viu, gente? É porque o meu monitor, ele é curvo. Então vamos lá, primeiro nós vamos entender aqui a parte sistêmica do dinheiro. O que seria a parte sistêmica? Como que o dinheiro chega na nossa vida? Como ele flui? O que nós precisamos fazer para que esse dinheiro chegue? Depois que nós entendermos como esse dinheiro flui na nossa vida, nós vamos fazer um paralelo disso lá para o trading. Então eu peço que você não pule essa parte direto para a parte do trading. Por quê? Porque senão quando chegar lá você não vai entender nada. Então você precisa primeiro entender a essência de como esse dinheiro naturalmente seria o fluxo, o caminho ideal dele chegar a você, para chegar de forma leve, para que depois você entenda como que esse negócio está chegando lá no trading para você, quais são os resultados que você está tendo, e aí você já vai conseguir entender aqui alguns motivos para que você tenha esse resultado que você está tendo, seja ele bom ou ruim, ou seja que você às vezes precisa apenas de um ajuste fino. Mas vamos lá. Primeiramente, o que é o dinheiro? O dinheiro ele é uma energia de troca. Que troca? Troca a partir do momento que eu tenho um produto ou um serviço e eu tenho uma pessoa que precisa disso. Eu disponibilizo isso para a pessoa me paga, ou seja, houve uma troca. Essa troca existe desde a época lá que nem existia realmente dinheiro ainda, mas eles faziam lá a troca da forma que eles consideravam lá que era justo. Para que exista essa troca, existem duas coisas. Primeiro, existe o servir, porque eu preciso da pessoa que tenha o produto para oferecê-lo, ou seja, ela está servindo na fabricação deste produto, ela está servindo no oferecer do serviço, ela está servindo alguém que precisa disso. E precisa haver um equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Uma justiça aqui. Um produto que faça jus ao preço que a pessoa está pagando por ele. Uma pessoa que pague o preço e receba um produto que valha e entregue aquele preço que ela pagou, para que fique justo. Já dá para entender, então, que o dinheiro ele tem uma energia muito forte de justiça. E quando não há justiça, existe um desequilíbrio. Falando assim, seria a forma mais básica da gente explicar isso aqui. Onde a troca flui, a prosperidade se sustenta. Onde a troca se rompe, o fluxo enfraquece. E aonde a troca se rompe? É aonde há o desequilíbrio. É aonde eu cobro muito por um serviço e entrego pouco. É aonde eu pago muito por um produto e o produto não atende ao que eu paguei. Fica injusto, há um desequilíbrio. E existem outros desequilíbrios, porque esse desequilíbrio aqui é o mais prático, é o mais entendível do ponto de vista de qualquer pessoa. Até uma criança com certa idade consegue entender essa parte aqui do desequilíbrio. Então vamos ficar aqui um pouco mais complexo. Vamos caminhando aqui. O dinheiro nasce do encontro entre necessidade, entrega, valor oferecido e valor recebido.
Por isso, o dinheiro não responde ao desejo, ele não responde ao esforço, ou seja, não adianta eu me esforçar demais. Lembra que eu sempre falo, tem vários posts que eu falo que esforço não tem nada a ver com resultado, vocês vão entender hoje. Ou merecimento isolado. Então, ele responde o quê? A qualidade da troca. Então, quando a gente vai pensar nisso aqui, vai pensando nisso, anota aí, ó, ele responde a qualidade da troca. Como que é isso lá no trading? Vamos guardar essa frasezinha aqui para quando a gente chegar lá, vocês entenderem e ficar claro. Então, quando alguém tenta reter, forçar, já vi muita gente falando que vai arrancar dinheiro do mercado. Olha que palavra forte. Então, quando alguém tenta reter, forçar ou compensar algo que não é seu, o sistema reage. Então, quando há um desequilíbrio, existe uma lei bem importante lá, que chama Lei do Equilíbrio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem a aula que eu fiz sobre a Lei do Equilíbrio, para vocês entenderem isso aqui. Então, quando existe um desequilíbrio, existe uma falta de compensação, uma compensação negativa, chega um momento que a Lei do Equilíbrio chega e coloca tudo em ordem. Então, o dinheiro percebe desordem. Então, por ele ser uma energia justa, uma energia de troca, ele não vai funcionar bem em desordem. Então, quando existe uma desordem, alguém desse sistema, e quando eu falo sistema aqui, se a gente for pensar na família, na vida, tem desordens que vêm de outras gerações e acaba que às vezes eu estou pagando por uma desordem que não é minha, mas eu estou carregando isso inconscientemente sem saber. Ou no trading pode estar havendo ali uma desordem e é por isso às vezes que o dinheiro não está chegando. Por esse senso de justiça que ele tem, ele percebe a desordem. Então, quando a gente vai pensar no servir, servir não é se sacrificar nem fazer algo em benefício próprio. Então, tem duas formas aqui que eu posso estar servindo. E aqui na parte do servir, eu quero deixar uma coisa bem importante ressaltada aqui. Tem pessoas que pensam que servir é somente quando eu estou fazendo uma caridade. Mas não é. Quando eu estou fazendo uma caridade é servir? Sim. Mas quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou servindo. Se eu estou trabalhando numa empresa, a empresa está precisando que uma pessoa faça aquele trabalho, porque a empresa, às vezes, é uma empresa de serviço, ou é uma empresa de produto, que fabrica produto. Mas ela fabrica o produto para que ela sirva a alguém. Só que ela precisa que alguém sirva a ela fabricando o produto. Então, cada um nas suas funções. Então, mesmo assim, se eu estou sendo remunerada, eu estou servindo. E até o ponto de vista aqui de quando você está olhando para esse servir, se você acredita que você está servindo só quando você está fazendo caridade, também tem um desequilíbrio aqui. Esse servir, ele precisa estar em você, para que quando alguém precise, seja lá remunerado ou não, você consiga executar bem essa função de servir. Então, isso aqui é algo um pouco mais profundo, que talvez daria outro vídeo só sobre isso. Mas vamos seguir. Então, servir, quando a gente vai pensar em fazer algo em benefício próprio, você não estará no seu lugar correto. Daqui a pouco vocês vão entender isso. Então, a prosperidade, ela surge quando? Quando eu sirvo a partir da minha função, não da minha carência. E aqui no trading, quando chegar lá no trade, vocês vão entender perfeitamente o que é servir a partir da carência. Se eu estou usando o meu servir para, por exemplo, preencher um vazio interior que eu tenho, eu estou servindo a partir da minha carência, não a partir da minha função. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito sistêmico, isso aqui é o que causa a maioria dos sintomas aí de resultados ruins. Então, presta bem atenção nisso aqui. Eu sirvo a partir da minha função, não da minha carência. Então, a partir do momento que eu estou fazendo trade, eu estou servindo. E eu estou servindo o quê? Então, vamos adiante que vocês vão entender. Então, quando eu sirvo a partir da carência, é o meu lugar de fraqueza. Quando eu sirvo a partir da minha função, é o meu lugar de força. Então, quando é que eu sirvo a partir da minha carência? Quando eu estou numa tentativa inconsciente de preencher um vazio próprio. Eu coloquei 3 exemplos aqui, mas podem existir inúmeros. Vai depender de quê? Quando a gente vai fazer o seu sistema ali, vai montar o seu próprio sistema, vai entender para onde você está olhando,
quais são as coisas inconscientes que vão surgir ali, que quando eu falo inconsciente, são aquelas coisas que você está fazendo, mas nem você está percebendo que você está fazendo, você vai entender só a partir do momento que a gente vai lá e monta o seu sistema inconsciente. Aí a gente olha para isso, e aí a gente vai entender certamente. Então tá aqui, 3 exemplos. Por exemplo, se você serve com uma necessidade de reconhecimento, por exemplo, você ajuda para ser visto. Ali no trading, o que eu faço? Eu opero querendo um resultado para ser visto. Eu opero para ser amado, para ser validado ou para me sentir superior, que é como se fosse um salvador. Então, quando eu estou executando uma determinada função, seja no meu trabalho, seja por caridade, seja lá qual for a condição que eu estou servindo, se eu estou servindo para ser visto, para ser amado, ou seja, por uma necessidade de reconhecimento, eu estou no meu lugar de fraqueza. E tudo que eu faço do meu lugar de fraqueza não prospera. Então, se eu tenho que entender as minhas feridas na vida. Se eu tenho uma ferida de falta de reconhecimento, se eu tenho uma ferida de uma necessidade de me sentir importante, eu vou querer, às vezes, buscar um resultado para mostrar para outras pessoas, ou para o mundo, ou seja lá para quem for. Para quê? Para eu me sentir reconhecido. Eu não estou necessariamente na função de executar aquele servir. Eu estou na função de preencher o meu vazio interior, de necessidade de reconhecimento. Então, eu estou servindo a partir da carência, que é o meu lugar de fraqueza. Vamos seguir. Se eu estou servindo a partir de uma posição que a gente chama de postura interna, de arrogância sistêmica, inconscientemente, você está olhando para o outro como incapaz, como coitado, como quem enfraquece, quem recebe ajuda. Por exemplo, se eu estou fazendo uma caridade e eu estou com dó daquela pessoa, eu vou ajudar essa pessoa aqui, porque essa pessoa é incapaz, se eu deixar desse jeito, essa pessoa é um coitado, ou eu estou com dó, alguma coisa assim, eu estou tirando a força da pessoa que está recebendo aquela ajuda. E eu estou numa postura de arrogante. Eu estou me sentindo grande demais ali próximo daquela pessoa. Vai existir aqui um desequilíbrio. E quando eu penso isso aqui lá no mercado, quando eu entro com uma arrogância sistêmica lá no mercado, eu acho que o mercado precisa me dar alguma coisa. É como se ele me devesse alguma coisa. É como se eu me sentisse superior, e eu vou explicar isso aqui mais adiante. Então, não vamos nos aprofundar muito, porque a gente precisa de passar pela introdução disso aqui para a gente chegar lá. Então, quando eu vou servir a partir da minha carência, e aí eu entro num esgotamento, que é o que todo mundo agora fala, que é o burnout, que é quando a motivação interna e emocional, você gasta sua própria energia vital tentando consertar o que não é seu, gerando cansaço extremo e ressentimento quando não é valorizado. É quando você coloca uma energia muito grande na execução daquela função, uma energia quase que subhumana, tipo, quando a pessoa, sabe, um exemplo aqui, eu vou conseguir de qualquer jeito, eu dou um jeito que eu consigo, nem que eu varo à noite, nem que eu não durma, nem que eu não coma, nem que eu não viva, mas eu vou conseguir. E aí você coloca um esforço subhumano naquilo, ao ponto de você ter um esgotamento, ou seja, existiu aqui um desequilíbrio, que não quer dizer que somente por isso você vai ter resultado. Então, você não está servindo a partir da sua função, você está servindo a partir da carência, que é o seu lugar de fraqueza. E anote isso, no meu lugar de fraqueza, eu não prospero. Ou se prosperar, é muito difícil, ao ponto de você, às vezes, adoecer primeiro. E aí, chegar um ponto que você vai concluir que não compensa, não vale a pena. E aí, tem uma coisa muito importante aqui também que a gente tem que levar em consideração, que é o aceitar receber. Então, presta atenção aí na vida que se você presta um serviço para alguém e aí você entrega um valor e você aceita receber, para você é fácil? Por exemplo, entrega o valor real, não um esforço excessivo e eu reconheço que o outro tem direito de retribuir. Sabe aquele negócio que você faz, aí a pessoa vai te pagar, você, não precisa pagar não vou cobrar nada não. No fundo, se você faz muito isso, existe um padrão aí, você tá com uma dificuldade em aceitar receber. E aqui também é um desequilíbrio, porque você aceita servir, não aceita receber.
Então tem que ver aí como é que também está essa relação com mãe, porque a primeira pessoa na vida que nos serve é a mãe. Com a mãe nós aprendemos a servir. Tem que olhar para isso. E todo desequilíbrio exige uma compensação. A lei do equilíbrio, ela não falha. É aquela lei a lei da vida que eu falo. Em um momento, a vida vai retribuir isso e ela vai equilibrar isso. Não interessa se será pelo bem ou se será pelo mal. Mas ela vai retribuir. É aquela questão. Doa a quem doer. Servir não é dar mais do que o outro pode receber. Aqui, inclui muito isso aqui na parte dos relacionamentos. Às vezes você vai lá e faz demais para outra pessoa. Só que você coloca inconscientemente a pessoa em débito. Que aí ela vai ficar pensando lá no inconsciente dela que ela tá te devendo alguma coisa. O que ela pode fazer? Se afastar de você, mesmo você tendo dado tanto. Então, você tira a dignidade do outro quando você serve mais do que o outro pode receber. Então, presta atenção nessa parte do servir. Por que eu tô falando tudo isso aqui, que é coisa que nem tem a ver com trading? Para você entender se aí na sua vida o seu servir, ele está equilibrado. Então, servir é entregar com dignidade e permitir que o outro te devolva com dignidade. Então, se você entregou alguma coisa ao outro com dignidade, você deve permitir que, para que ele se sinta também digno, ele pague para você, para que isso aqui fique justo. Isso aqui funciona demais em relacionamento, que é aquele relacionamento que eu falo sobre relacionamento de casal, né? Que eles se sustentam a partir do momento que um serve e o outro retribui. Um serve e o outro retribui e eles vão ali equilibrando. Se você quer entender bem isso aqui, o link desse vídeo que eu falei sobre isso está aqui na descrição. E no campo sistêmico, quem não permite receber, ele interrompe a troca. Então, se você faz, mas você não acha que você é merecedor para receber, ou até você não permite receber, então você está o quê? Interrompendo a troca. Não existe troca aqui, você só faz. Só faz, não existe troca. Dinheiro, ela é energia de troca, lembra que eu falei? E você rompe o fluxo do dinheiro. Entra em posição de superioridade inconsciente. Então, como está isso aí na sua vida? Você está permitindo receber para que o que você faça lá no trading seja justo? Como está isso? Vai anotando essas coisas aí, esses insights, para você entender depois. Aí depois nós vamos para o equilíbrio. O dinheiro responde diretamente à lei do equilíbrio. Se você dá demais, o sistema cobra depois. Se você recebe demais, o sistema pede compensação. Se você dá sem receber, o dinheiro se afasta. Se você recebe sem entregar, o dinheiro não permanece. Então, o equilíbrio, ele não é matemática exata, mas ele é uma sensação sistêmica de justiça. Tem que estar justo. Então, se você chegou agora aqui no mercado, você não fez, você trabalhava aí num emprego que fazia, vamos supor aí, pensa aí no seu salário mensal, não vou nem falar aqui, porque quando a gente fala números, para um faz uma diferença muito grande, para outro não faz tanto assim. Às vezes, se eu falar aqui para você, você ganhava aí R$2.000 por mês, é o que você ganhava. E uma pessoa que ganhava 10, 20 vai falar, mas R$2.000 não dá para nada. E se eu falar 10, 20, às vezes vai colocar você numa sensação de escassez. Então, pensa aí no seu salário que você ganhava e pensa no que você, nesse momento já, sem preparo suficiente, às vezes, você tá aí tentando fazer por dia no mercado. Ou seja, você tá querendo receber muito mais do que a sua própria mentalidade sustenta. Então, quando a troca é justa, tem paz no seu corpo. Sabe quando você entra com a mão muito grande aí no trading, você dá uma tremedeira danada e o coração dispara? Se colocasse uns aparelhos aí de UTI para medir, ficaria tudo assim na hora, muito descompensado, naquele momento exato que você entra com aquela mão grande demais, que você fica todo descompensado aí. Não tem paz nesse corpo. Fisicamente não tem paz. Aí depois você faz um dinheiro, às vezes, muito alto, às vezes por uma sorte aí do seu destino nesse dia, você consegue. E aí no final do dia você fica assim, nossa, eu levava um mês inteiro para fazer esse dinheiro aí que eu fiz só no dia de hoje, nem trabalhei o dia inteiro. Então, no fundo, quando você para olhar para isso, é como se você estivesse olhando para trás, é como se você estivesse sentindo culpa quando você recebe. Então, quando a troca é justa, não tem culpa.
Quando a troca é justa, não tem peso para cobrar, né? Fluiu. Se não fluiu, é porque a troca não foi justa. E o dinheiro, quando a troca é justa, ele permanece e ele cresce. Você opera no outro dia para fazer dinheiro, para expandir, para multiplicar. Quando há peso, quando há culpa, quando a troca não foi justa, você depois vai operar para reter aquele dinheiro. Vem aquele medo de você perder. Sabe aquele medo que você entra na operação, você não consegue ficar dentro dela, porque você só pensa, eu vou devolver o que eu fiz, eu vou devolver o que eu fiz. Vai anotando. O equilíbrio devolve o dinheiro ao seu lugar. Um meio, não um fardo. O dinheiro, ele sempre vai ser um meio. Nunca vai ser um fardo. Se é pesado para você quando você olha para o dinheiro, se é difícil quando você pensa na busca pelo dinheiro, ele está sendo um fardo. Ele não está sendo um meio. E aí, quando a gente vai resumir aqui, ó, na carência, o foco está no seu eu. Eu preciso ajudar para me sentir bem. Eu preciso fazer dinheiro para me sentir bem a partir do momento que outras pessoas vejam que eu tenho dinheiro. Ou seja, uma carência interna de que o outro te veja, de que o outro te olhe, de que o outro te respeite a partir do dinheiro que você tem. É como se fosse o movimento de uma criança que busca aprovação, uma criança que busca um olhar, uma criança que busca sentir-se importante. É quando você opera na carência, é quando seu foco está no eu. Muita gente gosta de chamar aqui de ego. Então é entender por quê. Por que que eu acho que o meu valor está a partir do meu resultado? Por que que eu acho que as pessoas só vão me ver se eu tiver dinheiro? Por que que eu acho que as pessoas só vão me respeitar se eu tiver dinheiro? Por que que o dinheiro exerce esse peso pessoal em cima de mim? Por que que esse dinheiro está representando para mim aqui uma imagem? Então, nesses exemplos, esses aqui são exemplos, não é só isso. Existem mais coisas. Tem que ver aí para olhar para você, entender para onde você olha. Por que que é que você está operando na carência e não na função? Porque quando você opera na função, o foco está no sistema. Eu ocupo o meu lugar para que o equilíbrio se mantenha. É o movimento de um adulto que respeita a ordem. Aqui eu não estou operando para suprir uma ferida interna. Eu estou operando para executar uma ótima função. Porque o dinheiro, ele é consequência de uma função muito bem executada. E aqui no trading, ele te mostra isso claramente, escancaradamente, todo dia. Coisa que às vezes as pessoas ficam assim, mas por que que outra função não me mostraria isso como o trading me mostra? Porque quando você vem para o trading, você olha diretamente para o dinheiro. E o dinheiro é tudo que eu falei. O dinheiro é energia, o dinheiro é justiça, o dinheiro é equilíbrio. Se você chega aqui já em desordem, ele vai te mostrar. Então, dinheiro como energia de troca e o paralelo direto com o trading. Agora a gente chegou direto ali no trading. E tudo que foi dito até aqui sobre o dinheiro, assim, na visão sistêmica, se ele manifesta de forma clara e implacável lá no trading, o mercado, ele é um dos campos mais honestos que existem. Olha o que eu acabei de falar. Ele responde exatamente à qualidade da troca, ao lugar ocupado pelo trader e ao equilíbrio interno com o dinheiro. Lá no final eu vou mostrar para vocês uma lista de 18 coisas que vocês podem e precisam olhar aí na vida para vocês entenderem como está isso aqui. Não saia daí, tá? No trade não há espaço para fantasia. O campo responde no tempo real. Todo mundo já sabe disso, né? Você só não consegue entender por quê. Por que que aqui é desse jeito? Por que que lá na minha profissão de direito é de outro jeito? Por que que lá na minha profissão de médica é de outro jeito? Lá na minha profissão de pedreira é de outro jeito? Lá na minha profissão de professora, de enfermeira, de sei lá o que é a profissão é de outro jeito. Por quê? Porque aqui o dinheiro, ele é tudo. O dinheiro, ele é a meta, o dinheiro, ele é a gestão, o dinheiro, ele é a matéria-prima que você vai colocar para você fazer mais dinheiro. Você está trabalhando aqui único e exclusivamente com o dinheiro, com essa energia. Por isso,
Dinheiro, você também não pode vê-lo como recompensa. Eu vejo muita gente tratando o dinheiro aqui, principalmente no trading, como recompensa. Ele não é recompensa. E aqui no trading ele te fala isso todo dia. Por quê? Porque se o dinheiro fosse recompensa por você se esforçar mais, por você estudar mais, por você sofrer mais, todo trader disciplinado ganharia sempre. Não existiria dia negativo. Todo trader dedicado prosperaria rápido. Tem gente que tem 10 anos tá dedicando esse negócio aí, até agora não conseguiu sair do lugar, não consegue fechar positivo. 3 meses seguidos. Não consegue. E o dia que fecha negativo, ainda devolve os 2 meses positivos que conseguiu fechar com, muito suor. Então, não é recompensa. E esforço não tem nada a ver com resultado. Sofrimento não tem nada a ver com resultado. E eu falo que nem estudo tem alguma coisa a ver com resultado. Mas você precisa estudar? Muito. Mas você não espere que a partir disso, a partir somente do estudo, você vai ter resultado. Esse que é o ponto aqui. Entenda o que eu estou dizendo. Raciocine e entenda. Então, no trade, o dinheiro circula quando há troca justa, se afasta quando há desordem, não responde à necessidade, não responde ao desespero, não responde à tentativa de compensar perdas emocionais. Então, trabalhe perdas emocionais para que você consiga executar dentro da função. O mercado, ele não paga ninguém, ele troca. Entendeu? Ele troca. Você não ganha dinheiro aqui. Você faz dinheiro a partir do momento que você executa a sua função dentro da função e o dinheiro ele é consequência disso. E o que é a troca no trading? Uma clareza de leitura versus uma execução precisa. Um risco consciente versus uma possibilidade real. Então, se você entrar lá, você está lá com dinheiro que dá para você conscientemente entrar com 5 contratos. Mas o seu capital permite você entrar com 30. Aí entra a parte da possibilidade real. Se eu entrar com 30, eu vou perder esse dinheiro aqui, metade dele ou mais que isso no primeiro stop. Então, qual que é o risco consciente? Ele tem que estar alinhado com a possibilidade real. Não adianta eu ter o dinheiro que deixa eu entrar com 50 contratos e eu não tenho mais dinheiro e eu perco ele, metade dele ou mais que isso aqui numa única operação. E isso não é risco consciente. Ou seja, não tem uma troca justa aqui. Presença versus uma decisão limpa. Se eu não estou presente, como que eu não estou presente? Estou pensando num resultado ruim que eu tive ontem, eu estou entrando aqui nessa operação porque eu quero recuperar. Então, não vou fazer uma decisão limpa, eu já vou fazer uma decisão com viés. Eu já vou entrar com uma mão maior, porque na minha cabeça ali, vou entrar com essa mão maior, que nessa única operação que eu já recupero tudo, já sai positivo. Não existe aqui uma presença versus uma decisão limpa. Respeito ao plano versus um resultado possível. Porque existe o resultado possível, existe o resultado obtido. Então, você tem que trabalhar o máximo possível para você estar mais próximo possível do resultado possível. Então, qual é o resultado possível dentro do gerenciamento, dentro do capital, para ficar justo, para ficar uma troca equilibrada? Então, quando o trader entra no mercado querendo recuperar um prejuízo, provar valor pessoal, compensar frustração, arrancar algo do mercado, não está equilibrada essa troca. A troca está rompida antes mesmo de você entrar no trading. O dinheiro não entra onde há cobrança, ele entra onde há oferta de valor real. Então, qual é a verdade que está havendo aí quando você está entrando aí? Então, servir no trading é ocupar o lugar correto, é cumprir a função correta dentro do sistema mercado, porque aqui o sistema, quando a gente olha para o trader e o mercado, existe aqui um sistema em que o mercado é o grande e o trader é o pequeno. Quando eu falo pequeno aqui, não é para vocês pensarem que nós somos pequenos porque nós somos sardinhas, porque existe os grandes lá, que é o tubarão, não. Que até o tubarão, ele é pequeno em relação ao mercado. Vamos imaginar o mercado aqui como sendo o maior de todos, o soberano. E todas as pessoas que operam nele, elas são as pequenas. O que é que os pequenos fazem? Eles entendem que eles são os pequenos e seguem as regras que o grande impõe.
Então, o trader, ele serve quando? Quando ele executa a entrada e saída com fidelidade, quando ele respeita o gerenciamento de risco, quando ele aceita o não trade como parte do jogo, quando ele não cresce aqui, quando vem o não trade, ele cresce e entra na postura de arrogante, e aí sim ele acha que ele é maior que o mercado, sai do seu próprio lugar, quebra uma hierarquia que existe, né? Quando vocês querem entender essa parte de hierarquia, de equilíbrio, eu vou deixar todos os links da playlist que eu fiz sobre isso aqui na descrição desse vídeo. Se vocês tiverem interesse em assistir às aulas que eu falo sobre as leis sistêmicas, tá? Então, quando o trader para no limite diário, quando o trader não tenta controlar o mercado, quando ele se coloca pequeno diante da função que serve. Então, aqui, o que o trader está na função de servir, executando a função corretamente, que é operar dentro ali daquelas regras. Ele serve como um adulto que respeita a ordem. Então, o trader que executa a função na carência, o que ele quer? Ele quer ensinar o mercado a se comportar, ele quer forçar entradas, ele opera fora do contexto, ele aumenta o lote para ser ouvido, e quando eu digo aqui aumenta o lote para ser ouvido, porque na cabeça dele, se ele teve um loss, ele aumenta o lote, ele já vai sair positivo. Então, todos vão ver, na minha postura aqui de arrogância, eles vão ver comigo, como se eu entrasse aqui já na vingança, como se eu operasse com arrogância. A arrogância que eu falo, realmente assim, numa postura interna de arrogância. E aqui, ó, eu coloquei até de vermelho, que eu acho isso aqui, precisa anotar isso aí, para você levar isso aqui para a vida. Se você saiu do seu lugar de operador e entrou no lugar de controlador, na visão sistêmica, você saiu do seu lugar de pequeno e assumiu uma postura de grande. E aqui nós somos os pequenos e o mercado é o grande, que é o que chama lei da hierarquia, que tem naquelas aulas que eu falei, que eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, aqui é importantíssimo, é você imaginar, sabe quando eu faço as aulas colocando os bonequinhos? Imagina aqui um bonequinho, você e um boneco muito grande, é o mercado. Eu não estou falando os tubarões, eu estou dizendo o mercado em si. Porque até os tubarões, eles se comportam como operadores do mercado para seguir as regras impostas pelo mercado. Mesmo que eles consigam carregar o preço, levar o preço, deslocar o preço do lugar. Em algum momento, se eles não seguem as regras, mesmo eles tendo este poder, o mercado vai colocar eles no próprio lugar. Existe aqui dentro uma hierarquia, que todas as vezes que uma lei da hierarquia, uma lei do equilíbrio é quebrada, que são uma das 3 leis, o sistema vai te mostrar em forma de sintomas, que vai impactar diretamente aí nos resultados que você está tendo ou querendo ter, né? O mercado não aceita ser controlado. Quando o trader ocupa o lugar certo, o dinheiro pode vir. E se vier, pode permanecer. Servir no trading é operar com humildade. Então, numa síntese sistêmica aqui, dinheiro é energia de troca, não de recompensa. Prosperidade vem do servir no lugar certo. O fluxo se mantém pelo equilíbrio entre o dar e o receber. Onde há ordem, o dinheiro encontra o caminho. Onde há desordem, ele se retira. Quando o servir é justo e o equilíbrio é respeitado, o dinheiro deixa de ser luta e passa a ser consequência natural. O erro sistêmico mais comum do trading que eu vejo aqui, das pessoas que eu já atendi, de mim mesma, de várias pessoas que eu já conversei, não atendi, mas já conversei, é: preciso sofrer para merecer ganhar. E o erro comum é servir demais. Então, como que isso aqui se manifesta? Overtrading, excesso de tela, operar cansado, irritado, ansioso. Não está bem, mas opera assim mesmo. Eu preciso entrar nesse negócio aqui, não interessa como eu esteja. Não aceitar um dia negativo. Tem gente que não tem dias negativos, tem dia de fúria. Romper regras para fazer valer o dia. Tipo, tá aquele dia horroroso, consolidado, que não, tudo que você leva stop na compra, você leva stop na venda, você leva stop de todo jeito, tá aquele dia inoperável praticamente. O mini índice mesmo no Brasil faz muito isso. Não que no internacional não faça, mas aqui no Brasil é mais comum. Lá faz também, tem dia que o Nasdaq, o dia que ele dá pra ficar ruim, ninguém merece aquilo. Mas aí você vai lá e você vai operar, porque você tem que fazer valer o dia, eu não posso ficar fora desse negócio aqui, eu preciso servir demais. Isso não é dedicação,
é uma desordem sistêmica e todo desequilíbrio ele vai exigir compensação. Já falei isso, né? Então, a lei mais visível aqui no trading, o equilíbrio entre o dar e o receber. Aqui, ele chega a ser matemático, ele é sistêmico e ele é pontual. E no mesmo dia, no mesmo momento, ele vai te mostrar. Se você dá risco demais, ele vai te cobrar. Se você recebe lucro demais sem uma estrutura mental, o mercado vai te devolver. Se você não aceita perder, você não consegue ganhar. Se você não aceita ganhar, você devolve. Então, aqui é como se fosse uma lei da causa e efeito. Exatamente o que você está recebendo, ele está vindo de alguma coisa que você está fazendo. Então, é olhar para isso. Então, quando há um desequilíbrio, o dinheiro vai sentir por causa da energia de justiça, né? Que eu falei para vocês. E o mercado, ele vai devolver o trader exatamente ao ponto onde ele não está em paz. É a questão do equilíbrio. Então, para você estar em paz, esse negócio tem que começar interno. Não é o mercado. Mas é primeiro dentro de você. Essa parte dessa organização. Eu vou mostrar para vocês em seguida 18 pontos na vida que vocês precisam observar aí, que já está no caminho para você entender várias coisas aqui. Primeiro, o seu apoio aqui nesse vídeo, ele é importante. Eu preciso que você curta, que você compartilhe, se você souber que alguém se interessa por isso, que você se inscreva aqui no canal, para eu entender que isso aqui está sendo importante para você e eu continuar a trazer conteúdos como esse, tá? A única coisa que eu peço aí, seu apoio, é isso. É um vídeo que demora horas pra gente fazer aqui, pra editar, pra falar, pra tudo, mas eu preciso que você pelo menos curte, pelo menos pra mim, tá? E se inscreva aí, pra eu continuar aqui. Então, 18 pontos importantes pra você olhar aí. Relação com pai e mãe, se você tem exigências, ou se você quer, às vezes, atuar como salvador dessa relação. Então, são várias coisas aqui. Se você tem lealdades invisíveis a pessoas aí do seu sistema. Se você tem algum membro do seu sistema que está excluído, também tem, isso aqui também tem naquelas aulas que eu falei que está na descrição aqui desse vídeo. Se você tem rejeição da própria origem ou da própria história familiar, como se você acha que nasceu na família errada, como se você acha que poderia ter nascido em outra família, alguma coisa assim. Se você tem uma lealdade invisível a ancestrais que perderam tudo, ou a alguém que sofreu com escassez, e aí você vai se sentir culpado por você prosperar mais que essas pessoas. Se você tem uma tentativa inconsciente de pagar dívidas que não são suas, e você nem tá percebendo isso, tá devolvendo lucro, se sabotando, às vezes, por esse motivo. Se você tem ganhos aí no seu sistema que ele foi relacionado à injustiça, às vezes está havendo agora essa compensação aí no dinheiro que você está fazendo, então é você se desvincular desse peso, não carregar isso. Se tem herança, se tem falências ou perdas mal elaboradas, se tem permissão para receber, se você recebe com culpa ou com medo, se você tem um desejo de pertencer a alguma parte desse sistema aí, né, que está ligado à escassez, se você tem medo de crescer, ou se separar do seu sistema, tipo, se eu fizer dinheiro, eu serei diferente. É como se eu tivesse aqui, ó, me desvinculando dessas pessoas. Isso aí é claro que é inconsciente, você nunca vai desvincular de um familiar que está no seu DNA, independente se você prospere ou cresça, mas isso aí pode ser um medo inconsciente. É um dos medos que as pessoas não falam, fala muito aqui sobre medo de perder dinheiro, mas esse aqui é um dos medos. Existem vários medos aqui, e a maioria deles, nem todos estão relacionados ao medo de perder dinheiro. Tá? Assumir uma responsabilidade que não é sua, o que você está ganhando nessa posição de perdedor. Se você está se mantendo na posição de perdedor, de perdedora, é porque você está ganhando algo com isso. E se a partir do momento que eu saio dessa posição, o que eu perco? Também tem isso, tá? Então eu assumo a responsabilidade de alguma coisa e perco alguma coisa. Eu perco, com certeza. Então tem que olhar para isso aí, cada pessoa é de um jeito, ninguém vive aí a mesma história. Então, dificuldade em sustentar, quando você cresce um pouco, você não tem dificuldade de sustentar isso aqui está muito relacionado à parte da mentalidade, então tem que melhorar essa mentalidade, pegar uma mentalidade de expansão aí, né, diminuir as crenças, amenizar as crenças, trocar essas crenças por outras crenças.
quebra na hierarquia, que é quando existe um filho aí que às vezes está no lugar de um pai e de uma mãe, talvez nem é você, talvez é seu próprio pai, que acha que era melhor do que o pai dele, e aí isso aí está reverberando em você, e talvez é até você mesmo, que acha que você está numa postura lá de salvador do pai e da mãe, acha que seu pai foi muito ruim, você faria melhor, ou a mãe, etc, etc, etc. Tem várias coisas aqui relacionadas a essas questões mal resolvidas de pai e de mãe. E por último, porque nem tudo está relacionado à parte sistêmica, eu não posso simplesmente falar que é problema de pai e mãe, é problema disso, problema daquilo. Às vezes é só uma organização estratégica, às vezes está tudo certo aí com o seu sistema, mas está tudo desorganizado, a forma como você entra, você não tem um plano claro, você não tem uma gestão de risco eficiente, você não está sendo disciplinado o suficiente, porque às vezes você tem uma personalidade que tem uma certa dificuldade com essa questão de disciplina, ou até mesmo, às vezes, você tem uma questão muito boa de disciplina, mas você precisa de ter um plano que você não está conseguindo montar por uma falha de planejamento. Então, a parte de organização estratégica, eu falo que é 50%. E o resto, a gente pode identificar aqui. É claro que existe mais coisa que aqui, eu só coloquei 18 pontos aqui. A partir do momento que a gente monta aí seu sistema, entende você como um todo aqui, a gente vai entender o que está acontecendo. De repente é só a parte de organizar mesmo, montar um plano de trade aí e você ter realmente uma entrega para fazer para alguém para seguir. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, você quer às vezes contratar o meu serviço de terapia com acompanhamento, a gente monta tudo isso e faz essa parte da organização estratégica. O meu contato está aqui na descrição desse vídeo, se você quiser falar comigo para agendar uma sessão. Tem a terapia com acompanhamento, sem acompanhamento, tem a consultoria diagnóstica e tem também a mentoria técnica premium, que vai envolver toda essa parte aqui de organização estratégica, mais a parte que eu vou ensinar você a operar, toda a parte técnica que eu utilizo no meu operacional. Então, se você quiser falar comigo, o contato tá aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e esteja aqui no próximo vídeo. Eu te espero. Até lá!